Você sabe que a pessoa é boa em razão da formação que ela tem, das decisões que esse juiz já deu na vida para ser promovido, da atuação que esse advogado teve, das vitórias e das teses defendidas por um promotor que vai ser desembargador, porque o desembargador não é só o que era juiz, também tem um pouco de advogado, tem um pouco de juiz e um pouco de gente do Ministério Público. Aí se tornam os juízes de segundo grau. Ou os juízes de grau especial, que é o STJ, que é uma antessala do STF, mas não deveria ser. Bom, o notório você consegue avaliar por provas, títulos, por artigos escritos, pelo empenho que a pessoa tem em contribuir com o direito nacional. E isso, às vezes, como são as classes que fazem as listas, né? A OAB escolhe nomes, os juízes escolhem nomes, então é notório entre eles. Sim. Agora, o notável é o público e notório. É o notório não só para a classe, mas para todos. Público para todos. Por exemplo, eu sempre cito o exemplo do professor José Carlos Moreira Alves, que morreu ano passado. E nas últimas conversas que eu tive com o professor Moreira Alves, ele disse que sentia vergonha de dizer que foi do Supremo um dia, olhando o Supremo hoje. Cara. Porque para mim o professor Moreira Alves ele foi o maior jurista que eu conheci na minha vida. Quando ele passava no Largo São Francisco, eu fiz direito lá, a gente brincava, a gente fazia nome do pai para ele. Assim. Ele passava, a gente fazia assim. Porque a gente falava que ele não tinha notável saber jurídico. Ele tinha santíssimo saber jurídico. Era o papa do direito. O cara era um gênio. O cara traduziu de gesto do direito romano, ele entendia todo o funcionamento, era um estudioso. Nunca deu uma entrevista como ministro. Nunca apareceu em um jornal como ministro. Tinha uma vida circunspecta. Na época que eu estudei Direito no Largo de São Francisco, hoje estava diferente lá. Ainda existiam, né, a gente costuma falar, os grandes medalhões do direito. As pessoas que construíram o direito no Brasil. A minha aula inaugural foi com Miguel Reale, pai. Caramba! Entendeu? Eu tive aula com o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é até hoje, vai fazer 91 anos esse ano, mas é o maior constitucionalista vivo do Brasil. Professor emérito lá do Largo de São Francisco, professor doutor em Lisboa, professor emérito na Faculdade de Paris. Ele foi veterano do Ives Gandra, professor Manuel Gonçalves. Caramba. Nossa. Você tem noção. E eu converso com ele semanalmente, dia sim, dia não, porque eu troco muita ideia antes de eu falar as coisas. Sim. Porque por mais que eu popularize, que eu vulgarize os termos pelos quais eu vou passar uma ideia jurídica, não é uma vulgarização no sentido de falsear, mas é uma vulgarização no sentido de achar o palavreado correto para que o povão entenda. Porque é isso que precisa. Então eu sempre troco muitas ideias com ele, com a professora Teresa Ancona Lopes, que foi a primeira mulher catedrática de Direito Civil do Largo São Francisco, que inventou o conceito. Então, assim, aquela época que eu estudei Direito, eram aqueles monstros sagrados que construíram o direito nacional. E o professor Moreira Alves, naquela época, ele era ministro do Supremo, ele estava se aposentando. Ele se aposentou, acho que em 2002, 2003. Foi naquela época que ele se aposentou. E o professor Moreira Alves, ele era uma pessoa genial, e mesmo entre esses professores que eu falei daquela época do Largo São Francisco, quando tinha evento, ninguém queria falar antes do Moreira Alves. Todo mundo queria que o Moreira... Por quê? Porque todo mundo tinha... Isso me confidenciaram. Todo mundo tinha medo dele corrigir na hora que ele fosse falar. Inclusive foi citado aqui pelo colega, o fato assim não é isso. Eu ouvi do falecido professor Antônio Junqueira de Azevedo. Ele falou assim, ninguém queria falar antes do Moreira Alves. Por quê? Por respeito? Não. Porque todo mundo tinha medo de ele pegar uma falha na fala da gente e corrigir em público. Então esse era o Moreira Alves. Então é um cara que qualquer faculdade de direito, qualquer professor de direito, qualquer aluno de direito, qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer advogado sabe quem é. Isso é o notável.
Sim. E o Brasil tem muitos notáveis juristas. Sim. Com certeza. Tem muitos notáveis. O Brasil tem muitos notáveis juristas. Aí quando o Lula entra, aí eu estou falando da degradação do STF para dizer por que não me surpreende. E me surpreende ao mesmo tempo. O STF, então, é isso. Ele é uma instituição. Por que ele tem que ter pessoas circunspectas, de reputação ilibada e de notável saber? Porque a instituição ela tem que estar acima das paixões humanas. E quem não é circunspecto? Eu não sou circunspecto. Eu sou espalhafatoso pra caramba. Quem não tem reputação ilibada e quem não tem notável saber não consegue ficar acima das paixões humanas. É isso que dá à instituição Supremo Tribunal Federal a verdade do predicado Supremo. Sem isso não tem Supremo. Sem isso é só nome. É nome vazio. É a mesma coisa que você colocar suco, tangue de uva numa garrafa de vinho. Só porque está na garrafa de vinho não é vinho. É só a casca, é só o prédio. E quando o Lula assumiu, e quando ele indica o Toffoli para o Supremo, ele já faz um rasgo na instituição. E ela começa a sangrar a partir do Lula. Porque o Toffoli, bicho, ele não tem, não sei da reputação dele, né? A Cruzoé uma vez falou, mas não está censurado até hoje. Agora, eu posso dizer que ele não é circunspecto, eu posso dizer com toda certeza que ele não tem notável saber jurídico, se é que ele tem saber jurídico. Esse é o ponto. Porque é um cara que se graduou em Direito lá no Largo São Francisco, eu lembro dele, lá no porão do Largo São Francisco. Agora, ele se formou, não fez uma pós, não fez um mestrado, não fez um doutorado, nunca deu aula. Bombou em 2 concursos, nunca escreveu um livro, nunca escreveu um artigo, nunca teve uma atuação como advogado brilhante, sempre foi vinculado ao Partido dos Trabalhadores. Fala para mim, de onde você tira o notável saber jurídico dele? E como que vira ministro da STF? O presidente Lula diz, olha, esse é meu indicado, e o Senado, Sim. Eu não sei se por dinheiro, por medo, por incompetência, eu não sei. Alguma coisa boa não é. E o Senado aprova. Oportunidade, não? Então, assim, é uma parceria da presidência com o Senado, o fim do Supremo. Fala assim, queriam atacar o Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro. E a imprensa de direita, esses extremistas querem, eles atacam o Supremo. Eu nunca ataquei o Supremo, eu sempre admirei o Supremo. Admirei o Supremo. E admiro o Supremo tanto que eu quero que ele volte a ser Supremo. E não essa garrafa de vinho com tangue de uva dentro. Tangue de uva decantado ainda por cima. Então o Toffoli, quem atacou o Supremo, quem destruiu o Supremo, foram os presidentes da República ao longo dos anos em parceria com o Senado, que é próprio. Porque o Senado, nós votamos, é eleição direta para senador. Sim. Então nós, o povo, que mantemos essas pessoas que são incapazes. Agora você veja, a gente não dava importância para isso. Quando o Toffoli passou no Senado, só o mundo jurídico fez aquele burburinho. Agora o povo está vendo o que dá não saber votar para senador. Porque a culpa de tudo é do Senado, bicho. Se o Senado quiser, não tem presidente que faça o que faz. Se o Senado quiser, não tem ministro que faz o que faz. Mas a gente vem, desde a redemocratização, não sabendo o que é um senador, não lembrando para quem votou para senador e votando por tabela. Mas E o Senado é muito poderoso. O Senado é a última barreira. A culpa é do presidente também que faz a indicação. Não. Inclusive, todos tiveram responsabilidade. Mas o Senado pode falar não. Mas ele não pode falar não sempre. Pô, por que não? Se não tem notável saber. O critério está na Constituição. Não falam tanto. Está lá, notável saber jurídico. Você veja, quando o Sérgio Moro fez a primeira sabatina dele, do Flávio Dino, todo mundo ficou lá, o cara é juiz,
O cara vai sabatinar. O cara, a primeira vez que nós vamos ver alguém, um senador, sabatinando um candidato, o cara já foi o herói nacional, o cara foi dado como possível ministro do Supremo, aí chega na pergunta do Sérgio Moro, Flávio Dino, o senhor vai continuar com a sua conta no Twitter? Ah, porra! Aí continuou, então, aí virou moda. Virou moda e o Supremo hoje, ele é composto por uma maioria que não tem o critério constitucional do notável saber jurídico. Por exemplo... Nem o Flávio Dino não tem? Flávio Dino... Não tem, eu vou te explicar por quê. Ele é juiz concursado. É juiz concursado? Ok, juiz federal, passou bem no concurso. Mas ele largou a magistratura há muito tempo para virar político. Sim. Ele não tem a atualização jurídica, ele não tem, como jurista, contribuição para o direito brasileiro. Eu tenho os projetos de lei, eu discuti isso, eu discuti aquilo. O Flávio Dino ainda seria discutível. Mas como ele está contaminado pela política, ele não pode ser juiz. Ele já prejulgou todas as pessoas que o STF tem foro especial por prerrogativa de função. O Cristiano Zanin, por exemplo... Por melhor advogado que ele seja, e ele é um advogado genial. No meu conceito, ele está nos top 5 os top 5 melhores advogados do Brasil. Nossa. Ele é muito bom. Mas não atende o critério do notável saber jurídico, porque não tem contribuição nenhuma por direito. Não tem experiência. Agora, por exemplo, temos o atual presidente do STJ, o Herman Benjamin. É um gênio. O cara construiu no Brasil, quase que sozinho, o direito ambiental, a matéria de direito do consumidor, junto com a falecida professora Ada Pellegrini Grinovel. Por que o Herman Benjamin não é ministro do Supremo? Aí, olha a lógica, uma decisão do Herman Benjamin no STJ, que tem notável saber jurídico, pode ser reformada por um Toffoli, bicho? Que lógica tem isso? Um gênio julga, vai lá, um cara que não tem... Um micronésimo do saber do Herman Benjamin vai reformar a decisão dele. Como é que tem legitimidade o Supremo? Então, não tem. Quem matou a legitimidade deste simulacro de Supremo foi o Senado e os presidentes. E a omissão do Senado acontece há 20 anos. Acontece há 20 anos. Não serve para nada. Não. Por exemplo, por mais que goste-se ou não, o Sarney colocou bons ministros do STF. O Collor colocou bons ministros do STF. O Marco Aurélio é primo. Tá, mas tudo bem, mas o cara é bom. O Fernando Henrique colocou bons ministros do STF. Colocou o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes tem um currículo que você não tem ideia. Para mim, não pode falar nada. Mas o Gilmar Mendes realmente é um gênio. Não, ele é um gênio. Eu conheço, ele esteve na minha banca de doutorado. Ele é um gênio. Doutorado. Ele é. Ele tem uma formação pelas universidades alemãs que, para o padrão jurídico internacional, são as universidades mais sérias em estudo em direito de matriz romana, que é o nosso caso, que você pare... Ele tem traduções de autores alemães, é realmente genial. Agora... O Lula, ele começou com alguns personagens dúbios, alguns personagens... aceito aqui, mas quando chegou no Toffoli foi ladeira abaixo. Aí quando chegou o Michel Temer... O dele é bom. Quando chegou o Michel Temer... O dele é bom. Ele indicou Alexandre de Moraes. E aí eu volto no começo da pergunta. Olha que volta que eu dei para responder. Mas sem isso não dá para compreender. E aí sou aleviano o que eu vou falar. Aí ele indicou Alexandre de Moraes. Bom, quem era o Alexandre de Moraes, então? Ele era um personagem ele era ministro da Justiça do Temer, porque ele foi alçado a esse cargo, né, naquela joint venture com
Alckmin, Michel Temer, etc., aquele grupo que esteve à frente do impeachment da Dilma. E ele era uma pessoa importante na questão de Secretaria de Justiça e Ministério da Justiça, porque o Kassab o transformou num político, né? O Kassab o transformou num supersecretário quando ele foi prefeito de São Paulo. Depois do Kassab, ele passou a ocupar cargos de relevo no governo do Geraldo Alckmin, e quando Temer se tornou presidente, ele o levou para o Ministério da Justiça, e quando precisou indicar um cargo para o STF, e veja bem, o Temer só indicou um cargo para o STF porque, acho que 1 ano antes, ou 2, aprovaram a tal da PEC da Bengala. Aprovaram a PEC da Bengala aumentando de 70 para 75 a aposentadoria compulsória. Para quê? Para Dilma não indicar o próximo. E aí a Dilma não indicou, teve o impeachment. Então Alexandre de Moraes foi indicado, também em razão do PEC da Bengala, e o Michel Temer pegou. A colocação do Michel Temer é bom. Alexandre de Moraes, ele é um cara que foi um dos primeiros colocados no concurso que prestou para o Ministério Público, foi um grande, não sei se foi bom ou ruim, mas foi muito, muito bem falado enquanto era supersecretário do Kassab, professor associado da Faculdade de Direito da USP do Largo São Francisco, tem várias obras publicadas, vários artigos publicados, então, objetiva friamente, vou indicá-lo. Então, na casca, foi uma boa indicação. Mas aí eu vi que não ia dar bom quando ele foi fazer o discurso para o Senado na sabatina. Em primeiro lugar, porque ele cita Aristóteles e Platão sem conhecer Aristóteles e Platão, com um monte de erro conceitual, e ele começa a fazer um discurso político ali. Irado. Que não é um discurso condigno de um juiz. Que tem que ser circunspecto, e circunspecção requer serenidade. Eu falei, vai dar merda. Naquele momento já... Ele entrou. Ok, o governo Temer acabou, Bolsonaro foi eleito, chegou 2019, ele e o Toffoli, que era o presidente do STF, fizeram ali uma joint venture, acho que chamaram Satanás, e daí a história você já conhece. Deixa eu te perguntar um negócio. É uma resposta completa, viu? Desculpem vocês no chat aí pelo tamanho, mas é que vocês precisam entender. Você fala dos seus mestres, assim, dá pra ver o respeito e o orgulho que você tem quando você fala dos seus mestres. Você acredita que o Alexandre de Moraes, por ter tido grandes mestres lá também, ele tem algum receio de crítica desses mestres? Ele não tá nem aí. Não importa pra ele? Não tem um mestre. A hora que um professor critica o que ele tá fazendo. Não tem um mestre dele que endosse o que ele faz. Exatamente. Isso não... Não tem, porque eu mantenho contato com a maioria deles. Isso não é ruim? Se ele não tá nem aí, os seus mestres, se eles começarem a criticar todas as suas ações, isso não vai te fazer mal? Faz, claro. Eu tive mestres na minha vida que eu vou achar ruim. Se algum deles vier me criticar, eu vou me sentir envergonhado. Ele pode me apresentar alguém, se o Alexandre de Moraes quiser, mas dos que eu conheço que foram professores dele, nenhum. Aprova o que ele faz. E ele tá nem aí pra isso. O pai dele não falava com ele. O pai dele veio a falecer, infelizmente, negando-se a falar com ele. Isso é um fato conhecido. Sim. É um fato conhecido. Mas ele parece não se importar. E você sabe com de o onde? Outro. Ele não se importa com o outro. Você sabe de onde veio a rixa dele com o Bolsonaro? Porque ele é pessoal, não é? Não deveria ser. Mas... Pessoal? Parece que é pessoal mesmo, entre um e outro mesmo. Então, Essa é uma história. Essa é uma história que eu não entro por dinheiro nenhum no mundo. Muito obrigado pela informação. Nunca mais tocarei no assunto. Mas tem algumas coisas que a gente melhor não saber. Você sabe só.
Não tem, né? Tá. Me fala uma coisa aqui, isso aí é porque eu vi isso aí e eu até agora não consegui assimilar. Mas que é perseguição, é perseguição. Tá. Claro. Isso aí, até quem É óbvio, não né? tem muito conhecimento, Não, isso se acho você sabe. que sente isso, né? Se Dá pra você gente sabe pegar sentir. sabe aqueles brinquedos de criança, enfiar o triângulo no buraco do triângulo, o quadrado no buraco Sei. do quadrado, Caixa você em entende. caixa. Agora, quem tem dificuldade acha que não é perseguição. Ah, tá. Me conta uma coisa assim, que você chegou aqui alto, esguio, né? Bem vestido. Eu tenho muita vontade de ver, sabe? O que é uma foto sua, gordinho, da perna torta e tudo mais. Ah, não tem dessas fotos aí. Sério? Aquilo lá é uma descrição que não te cabe. Mas isso aí já faz quase 40 anos, né, bicho? Da onde que o Albertinho tirou isso, velho? Não, Pra que você quer eu ver de essa criança. foto? Mas eu queimei todas. Só se a minha mãe tiver escondido. Acho que ela tem. Não te mostra, senão você Não. queima também. Não. Exatamente. É tipo o cisne lá, a história do cisne. Nasceu de um jeito e se Ô, transformou, né? Ô, Pabinato, voltando aqui um pouco. Você é muito amigo do Bolsonaro. Vocês conversam. Muito. E nas indicações do Bolsonaro? Ele não foi falar com você? Você não deu naquela opinião época, nessas Naquela indicações? época a gente não era próximo, até porque eu não estava na imprensa. No E qual que é a sua governo. opinião das Eu entrei indicações? na imprensa. Você já falou pra ele já alguma coisa sobre isso? Eu vou falar uma coisa que eu acho. Eu não entendo até hoje. Por que o Cássio Nunes foi indicado. Não sei por quê. Não sei. É uma incógnita. Não sei e eu também não vou confrontar as razões pelas quais ele fez isso, cada um tem as suas razões. Agora, o André eu compreendo. Aliás, o André havia, né, uma requisição, né, havia ali um acordo de cavalheiros com a bancada evangélica, e que queria um jurista com os valores cristãos ali, né? Isso é ruim? Não, não é. Isso é ótimo, porque só existe direito fundamental por conta da filosofia cristã, mas Sim. isso é claro que a esquerda é muito para a esquerda assimilar, muito para a esquerda assimilar. E o André foi uma boa escolha, porque ele é um sujeito circunspecto, ele é um sujeito sereno, de reputação ilibada, é um grande estudioso e, na maioria das vezes em que se manifesta dentro dos autos, se manifesta conforme o direito. Muita gente fica irritado com ele. Ah, por que o André Mendonça não fala, não se levanta contra? Porque ele não pode, porque ele tem que ser circunspecto. Ah, mas os outros não são. Mas ele é. E Deus queira que continue sendo, e Deus queira que venha um juiz da Suprema Corte que continue assim, somente falando nos autos. Uhum. O Alexandre de Moraes chegou a perder a paciência com ele. Porque gostaria que ele... Exato, porque